A gente pensar que morar na mesma casa, com outra pessoa, às vezes tão diferente, depende de muita boa vontade, de muito amor, de uma boa ação. Então, alguns fatores que podem até assim salientar essas diferenças. Por quê? Além das diferenças de criação, de cultura, também pode, para alguns casais, haver aí a diferença de idade. Então, para falar sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com o psicólogo Samuel Vermelho. Samuel, muito bom dia, como é que vai? Tudo bem? Muito bom dia, tudo bem. Bom dia a todos. Uma honra tê-lo aqui com a gente. É um prazer estar aqui novamente, agradeço aí o convite. E de fato, né, são muitos desafios. A vida a dois, ela nos reserva muitas coisas legais e muitos desafios, né? Uma delas é essa questão da diferença. Então vamos falar um pouquinho, para você, assim, quais seriam as maiores dificuldades que um relacionamento ele pode enfrentar, né? Que hoje os casais, principalmente hoje os casais nesse tempo, nessa contemporaneidade, eles estão vivendo e até de uma certa forma, assim, como lidar com isso? Sim, olha, a compatibilidade, né? Viver a dois hoje, né? Nessa sociedade que ela está muito voltada para o desejo, né? Eu quero, eu vou fazer, eu posso fazer, tá? Isso é muito disseminado na cultura, então a gente precisa tomar muito cuidado com a maneira como a gente lida, né, no dia a dia, justamente no desejo, a renúncia. Trabalhar a renúncia na vida a dois é sempre um desafio, né? Colocar o outro, escutar o outro, pensar o que o outro de fato precisa, não aquilo que ele deseja, mas o que ele precisa, né? Se então o foco, o segredo, mais ou menos aí, nos aponta a focar o outro, sim, as necessidades. Sim, não deixando de trabalhar a você, o individual, né, dentro dessa relação, porque é uma construção, são tijolinhos, né, que são construídos aí a cada dia, o tijolo de confiança, trabalhando a confiança. Uma responsabilidade pessoal no que tange a minha felicidade, a minha maturidade, a minha forma de ver o relacionamento, mas com ações práticas, objetivas, assertivas, quanto às carências e necessidades do outro, né? Exato. Na realidade, pesquisas mostram, Serginho, e a todos que nos assistem, que existem alguns fatores que facilitam essa convivência a dois, né? Um deles é propriamente a afinidade psicológica. Às vezes a gente tem pessoas que, no cônjuge, né? Um do cônjuge, ele é perfeccionista e o outro é bagunceiro, é desorganizado. Então, como trabalhar justamente essa afinidade para gerar um equilíbrio? A grande questão se refere ao grau de maturidade, né? Tem a ver com a maturidade, trabalhar a maturidade. Outro fator é a compatibilidade para poder resolver problemas, a capacidade que o casal tem de resolver problemas. Então, a vida a dois, existem muitas adversidades no dia a dia, problemas, então, como eles vão entrar em acordo para poder saber que hora que é o meu horário, o meu tempo individual, o tempo a dois, para cuidar dos filhos, nessa vida corrida em que muitas vezes os dois pais trabalham, né, e os filhos ficam às vezes na escola ou com terceiros muito tempo, né? Como lidar com a realidade familiar e a realidade do casal nesse investimento, não deixando de investir no casal. Agora, Samuel, sobre a questão então da diferença de idade, para a nossa sociedade ainda, algumas coisas a gente aceita bem, mas para outro lado a gente tem um certo preconceito a respeito de, principalmente quando toca essa questão de idade. Aceitamos talvez melhor quando o homem é mais velho. Preconceito talvez quando a mulher seja mais velha ou às vezes de uma distância maior entre a idade de um e de outro. Como que você avalia essa questão do preconceito, se isso é só uma questão externa para o casal e ele tem que saber disso, e como ele lidar também com esses fatores internos? Sim. Olha, o preconceito ele existe. Sendo o homem ou a mulher mais velho na relação, ele existe. Socialmente é mais aceitável quando o homem é mais velho do que a mulher. Agora, quando essa diferença é muito grande, isso pode sim gerar problemas para o casal, porque vivem tempos cronológicos muito diferentes. Não que o tempo cronológico seja um fator decisivo na qualidade do relacionamento, mas ele pode ser importante porque se uma pessoa de 20 anos, por exemplo, e uma de 40,
40, 45 anos, eles estão em tempos diferentes, vivendo momentos diferentes. E acontece muitas vezes, por exemplo, o homem mais velho está vindo para o segundo relacionamento e ele já tem filhos, às vezes, que têm a mesma idade que a atual companheira. Então, só um pouquinho mais novos. Exatamente. Então, isso pode gerar conflitos entre os filhos, ciúmes, uma série de coisas. E a companheira mais nova, ela está vivendo uma fase de construção da família. Este homem mais velho, ele está saindo aí da criação dos filhos. Então, entrar nesse acordo, né, a respeito da constituição de família e tudo mais é muito importante. Lidar com essa questão da família extensa também, porque o casal precisa se fortalecer, né? Independente daquilo que os outros dizem por fora, ele precisa cuidar um do outro para que essas questões externas não venham a interferir e atrapalhar a relação. Ao menos minimizadas, né? Ao menos minimizar. Por quê? A questão não é a diferença cronológica de idade, é a diferença de maturidade, né? Se o casal tem uma diferença muito grande de maturidade, de desenvolvimento psicossocial, isso pode se interferir. Mas se, mesmo com a diferença de idade, eles têm uma proximidade aí de pensamento, de ideias, de gostos, isso fatalmente vai ser muito benéfico para a relação. E existem pesquisas, Sérgio, o pró da circunstância. Né? Exatamente. Existem pesquisas que mostram até que o homem está amadurecendo muito mais tardiamente, após os 40 anos, aí, com cerca de 43, 45. A mulher, todo mundo sabe que desenvolve, né, a maturidade um pouco mais cedo. Então, aí depois dos 30, 35 anos, a mulher já atinge o grau adulto, né, de maturidade. Então, essa diferença ela pode ser benéfica, né? Ela começa se bem trabalhada, né? E não quer dizer que os dois com a mesma idade também vão ter uma saúde. Exatamente. Depende da maturidade. Aí, Samuel, para a gente dar assim a ilustração para esse nosso bate-papo, eu quero convidar você e a você também, telespectador, para conferir 2 casos onde ali essa diferença de idade ela está sendo ressaltada. Confira para você ver. Bruna e Eric nos receberam em casa para contar uma história que começou a ser escrita há pouco tempo. Eles se casaram há apenas 3 meses, estão praticamente em lua de mel ainda. O casal se conheceu em uma festa. A gente começou assim a se gostar um pouquinho, conversou, mas a gente não sabia da idade. Aí quando a gente soube, teve um baque. A gente não queria mais, assim... Ele falou assim, não, vamos manter uma amizade, porque a idade foi um empecilho pra gente no primeiro momento. A diferença é de 18 anos. Naquela época, Bruna era uma adolescente de 17 e Eric, um homem de 35. E eu fiquei com medo dela ser muito novinha também, de eu ter que assumir responsabilidades que eu não daria conta. Exatamente. Né? Ai, ela é muito nova, será que ela vai ter maturidade suficiente para entender meu trabalho, né? Minha vida cotidiana? E ele tem uma rotina completamente diferente da minha. Ele tem a vida feita, profissional, ele sai, ele trabalha, são novas conquistas. A minha eu tô começando. Eu fico mais em casa, eu tô só fazendo faculdade, ele trabalha. Eu tenho 4 empregos. Ele tem 4 empregos, não tem nenhum. As diferenças foram substituídas pelo amor e o desejo de construírem juntos uma família. E eu estou chegando agora na casa de um outro casal que tem uma história muito parecida por causa da diferença de idade, mas aqui, vem cá, a Nívia e o Marcelo. A mulher é que é mais velha, a diferença deles é de 12 anos, o casal já está junto há 21 anos, sinal que está tudo caminhando muito bem. A gente vai conhecer um pouquinho dessa história agora, vamos lá? Conversar um pouquinho? Nívia viajou para o Uruguai para conhecer o futuro marido. Ela era pastora e tinha 31 anos quando foi pregar na igreja onde Marcelo, de 19, era ministro de louvor. No dia seguinte à pregação, ela estava se sentindo mal e recebeu a visita dele. Quando verdadeiramente prestei atenção nela, e o que mais me chamou a atenção foi a voz que ela tem, né? Falei, não, mas ela é bonita, né? E não vi ela de cabelo pintado, vi ela toda... Deitada, passando mal mesmo. Eu falei, mas essa menina é bonita, né? Ela voltou para o Brasil e durante 2 anos, os dois se falavam raramente por telefone e por cartas, cheias de declarações de amor. Em pouco tempo, o time do Marcelo veio para o Brasil estudar e logo se reencontrou com a falante Nívia. Ele sempre deixou bem claro a sua posição sobre a diferença de idade. Idade não importa, ele sempre usou essa expressão. A mim não importa, que ele falava era espanhol. Agora ele fala um pouquinho de português, em portanhol, mas ele falava assim, a mim não me importa.
isso não é problema, porque se for a vontade de Deus, isso aqui já deu certo. O namoro começou em fevereiro de 1995. 8 meses depois, eles já estavam casados. A família cresceu na mesma proporção que o amor, o respeito e a paciência. Eles têm um casal de filhos e um cãozinho bem ciumento. Eu estou convicto do que Deus trouxe, né, para a minha vida, e eu recebi ele com muito agrado, né? E eu, se tivesse que passar de novo, eu passaria por essa circunstância, né? Minha mãe dizia o seguinte: minha filha, a idade não importa, o que importa vai ser primeiro o amor e a vontade de Deus. Isso aí agora é com você. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.